amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo bem amador, típico de uma amadora. Eu quero mostrar para vocês aí, compartilhar como eu faço as minhas gotas de suspiros. Eu tenho algumas receitas que vai suspiro, né? Então, assim, eu preciso do suspiro e eu acho ele ultimamente tudo tá caro, mas eu sempre achei o suspiro um docinho bem caro, sabe? Então, desde sempre faço os meus suspiros. Então, eu vou ensinar para vocês o meu método, uma forma que eu faço os suspiros, tá bom? Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço, tá ok? Então, bora lá. Eu começo separando as claras das gemas, tá? Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a quantidade de ingredientes e os ingredientes que a gente vai utilizar, que são poucos por sinal, tá bom? Eu vou explicar no decorrer do vídeo, ele ficou um pouco longo, mas eu vou explicar para vocês passo a passo de como eu faço e você vai ver que na prática é muito fácil de fazer. Na prática, depois que você fizer a primeira vez, você não vai esquecer nunca mais. É muito rápido, é muito fácil mesmo, tá bom? Eu devo estar fazendo aqui 1/3 dessa receita, tá? Eu tô fazendo bem pouco. Todas as vezes que eu preciso eu uso, né, ou metade ou menos ou 1/3 da receita. Então, eu coloquei as claras num recipiente que vai ser induzido ao banho-maria e coloquei agora açúcar refinado, tá? Então, tem claras e açúcar refinado aqui. Eu vou levar para a panela em fogo baixo em banho-maria. No caso aqui, o meu fogo vai ficar ligado, mas se você não quiser, você pode desligar, né? Depois que a água levantar a fervura ali, aquelas borbulhas, aquelas bolinhas, você desliga, tá? Que é até o mais recomendado, né? Como eu já tô acostumada a fazer, eu vou segurar o meu fogo aqui no baixo, tá? E vou controlar essa temperatura, algo que é muito importante eu falar para vocês, porque se o fogo estiver alto ou esquentar demais, o que acontece? Você vai cozinhar. Não é a intenção da gente cozinhar as claras aqui, tá? A gente precisa diluir o açúcar que está na clara e nós precisamos também alcançar uma temperatura. Isso mesmo, eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, né? Mas o ovo, né, como outros alimentos, a gente precisa ter uma temperatura ideal para consumo, assim, para consumir em segurança, seria 60 graus, tá? Então, eu sei que muita gente não vai ter o termômetro, mas é um utensílio muito importante para a gente ter e tomar algumas medidas de segurança em questões de alimentos, né? Tá? Então aqui, ó, já demorou um pouquinho, acho que uns 5 minutinhos, né, em banho-maria, e eu preciso tirar essa temperatura, medir essa temperatura, medir a temperatura para ver se tá tudo ok. O açúcar, geralmente, quando está bom mesmo, no ponto, né, na temperatura certa, o que acontece? O açúcar, ele tá totalmente diluído, então você não vai sentir mais os gruminhos do açúcar. Você pode levantar assim, esfregar com o dedinho que você vai sentir, né, se tem açúcar ou se já dissolveu todo o açúcar, tá? Então, pela minha pouca experiência que eu tenho, todas as vezes que o meu ponto é alcançado, no caso que a temperatura que eu quero que alcance, que é de 60 graus, ele já... esse creme aqui de clara com açúcar, né? O açúcar já fica inexistente, não tem açúcar, tá bom? E é isso, aqui o meu termômetro de espeto não está batendo no fundo do recipiente, tá? Está somente na superfície líquida aqui, tá bom? Tá imerso no líquido, não está batendo no fundo, obviamente porque o fundo tá bem mais quente, né? Então vai ter aí uma alteração. Beleza? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar. Qualquer dúvida, você marca aí no comentário que eu te respondo. Alcancei 60 graus, tá? Eu vou desligar aqui e vamos passar para o segundo passo do nosso suspiro. Como eu falei, parece complicado, mas não é, tá? É simples de fazer, é que precisa ter algumas medidas, né? A gente precisa ter algumas precauções aí para dar tudo certo. Daí a gente vai levar esse cremezinho aqui que tá bem quentinho para bater. Então ele vai esfriar na batedeira, tá? Então a gente vai colocar esse creme na batedeira, vamos bater ele bastante até ele ficar bem branquinho. Eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Ele vai ficar bem branquinho, bem esbranquiçado, e ele vai ficar também maior, né? Ele vai aumentar de volume aqui, né? Então, a quantidade vai aumentar bem, tá? Daí, então, como eu falei, é necessário que ele esfrie um pouco mais pra gente vir acrescentar aí os outros ingredientes, tá bom? Que no caso vai ser o açúcar, o açúcar de confeiteiro,
Açúcar refinado não, açúcar de confeiteiro. Eu usei aquela marca que vende no mercado da União, que é bem mais fácil de encontrar. Olha como é que tá vendo? Bateu bastante, tá bem morninho, quase frio, tá? E a gente vai acrescentar agora o suco de limão, 1 colher de suco de limão. Ou então, eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa medidora de essência de baunilha, mas quem for usar baunilha vai ter que usar o ácido cítrico, tá? Se você não quer usar baunilha, nem o ácido cítrico ou não tem, use 1 colher de sopa de limão e as raspas do limão, tá? Porque a gente precisa do ácido cítrico, desculpa, para poder, né, dar o ponto, alcançar o ponto aí do nosso suspiro. Depois que nós colocamos aí a essência de baunilha, a gente vai colocar o açúcar de confeiteiro que eu falei para vocês, tá? Eu não sei se eu fui bem clara ao explicar que a essência de baunilha é que eu coloquei, eu tive que colocar um aditivo, que é o ácido cítrico, para poder ele, no caso ele entra no lugar do limão, né, que é cítrico, tá? E daí sim alcançar o ponto. Se você não fizer isso, você não vai alcançar o ponto do seu suspiro. Vai dar certo? Não sei, acho que dá também, né? Mas o ponto é esse, é um pico firme, tá vendo? Para ficar firme assim, ele precisa do limão, que é cítrico e que vai te auxiliar aí a chegar nesse ponto. Beleza? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Se tiver dúvida, mais uma vez, deixa aí no comentário que assim que eu puder eu venho aqui e respondo. Não sei tudo, mas o que eu sei eu tô tentando passar, que é a forma que eu faço, beleza? Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui a consistência, né, desse suspiro. Não fica, gente, com gosto de ovo, nem com murrinha de ovo, nada disso. Fica maravilhoso, tá bom? Esse é um ácido cítrico, tá, gente? No caso de você querer colocar aí uma outra essência, né, que não seja o suco de limão, beleza? Então, aqui também chegou a hora, eu tava até esquecendo, eu ia colocar, mas chegou a hora aqui de você, se você quer colorir, esse é o momento, tá? Eu usei o corante gel líquido, tá? Eu não sei se outro corante tem o mesmo efeito, porque eu não uso outro corante. Aliás, eu nem tinjo muito os meus suspiros, tá? Na verdade, sempre que eu faço ele branco mesmo, porque é mais para receitas de bolo, etc. Mas se você quiser tingir, o que eu uso quando eu preciso, e eu tô mostrando aqui como exemplo para vocês, é o corante em gel líquido, tá? Que é aquele que a gente usa para chantilly, para decorar bolo. Beleza? E não perde o ponto, não perde, tá? Os tons fortes, não sei. Eu sei que alguém vai perguntar. Não sei se dá para dar tons, deixar com tons fortes, mas os tons geralmente fica assim, bem suaves, tá? Um clarinho, um rosinha, um verdinho, sempre tons bem claros. E é isso. Outra coisa é que você precisa de um saco, tá? Para fazer os pingos ou o tamanho que você achar melhor aí dos seus suspiros. Você vai precisar de um saco. Pode ser saco de arroz? Pode. Saco de açúcar, né? São esses sacos um pouco mais resistentes, ele precisa estar bem higienizado e você pode usar tranquilamente, tá? Eu tô usando o saco de confeitar e um bico, eu não sei o tamanho desse bico, é um bico que vem em kit, assim, bico bem pequenininho, tá bom? É um bico pequenininho e parecendo um pitanga, na verdade. É um bico pitanga, mas não tem tamanho, não tem marca, tá bom? É esse que vem em kits sem nome, não sei, não tem nome. E outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, que é bem importante. O suspiro, quanto maior for o seu suspiro, mais tempo ele vai levar para secar ou assar. Aí não sei como que você quer falar, né? Tem gente que fala que assa, tem gente que fala que leva para secar. O resultado no final é o mesmo, né? Ele vai pro forno e vai ser assado ou vai ficar seco, enfim. Eu coloquei uns pinguinhos no papel manteiga para ficar fixo na forma, tá? Esse tabuleiro aqui ele é bem fininho. Isso também conta na hora de ir pro forno, porque se você coloca numa forma muito grossa, né? Não sei se tem alguma interferência, tá? Mas enfim, tem papel manteiga, tem que ter. Bom, gente, eu só faço assim, no papel manteiga, tá? Não sei se em outra forma antiaderente vai dar certo, não sei. Eu sei que eu faço assim, beleza? Então, eu tô mostrando pra vocês
o jeito que eu faço, tá? Não sou uma profissional, sou uma amadora, beleza? E eu fiz essas gotinhas que vocês estão vendo aí, tá? Rende bastante. Eu fiz meia receita, se eu não me engano aqui, ou foi um terço, eu não lembro, mas deu em torno de mais de 300 gramas de suspiros, né? Deu bastante, tá? O forno, sabe o mínimo do seu forno? Então, é essa a temperatura dele. E ainda ele fica com esse. Eu deixei ele entreaberto, vocês viram ali? Ele estava entreaberto. O ponto, quando ele começa a desgrudar, ó, em torno de uns 10 minutos, 15 minutos às vezes, ele começa, você levanta com a faquinha e ele solta, ele desgruda. Esse é o ponto do meu suspiro. E é isso, gente. Meus suspiros estão prontos. Não sei se eu consegui passar tudo para vocês, mas se tiver dúvida, só me marcar, me chamar aqui nos comentários, tá? Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!